Olá, esse é o canal da Junta de Missões Nacionais, eu me chamo Jaiana e esse é o quadro Voltei, e agora? Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre a minha experiência da ida ao campo missionário, do retorno e como tem sido até aqui. Eu me converti mais ou menos com 12 anos, né? Nesse momento o Senhor me encontrou, o Senhor me salvou. Eu cheguei em uma igreja batista, né? A Igreja Batista Aliança com Deus, que eu congrego até hoje. E lá eu conheci o trabalho missionário. E aí eu entendi que era para aquilo que o Senhor estava me chamando. É assim que eu comecei a conhecer as campanhas de missões nacionais, estaduais, conhecer os projetos. Eu conheci logo o projeto Radical Brasil, né? No caso, Radical Amazonas. A gente foi conhecer, eu e uma equipe da minha igreja, nós fomos conhecer o Tupé. E ali eu me apaixonei por aquele trabalho e eu queria fazer parte daquilo. Na época eu estava na faculdade, né? E obviamente que meu pai não permitiria trancar a faculdade, até porque eu tinha só 16 anos, para ir para o trabalho missionário. E um dos princípios é obedecer os pais, né? E aí eu fiquei aguardando o momento em que eu poderia ir para o campo trabalhar ativamente. Mas nesse processo o Senhor foi amadurecendo a minha vida, eu continuei me dedicando, continuei trabalhando. Até que eu me formei, colei grau. 4 dias depois eu fui pro campo missionário. E aí eu fui para o Rio Grande do Sul, né? Em maio de 2019. Lá eu cheguei a atuar em 3 campos. Primeiro em Dois Irmãos, com a minha primeira dupla, a Eliana. A gente começou um trabalho lá meio que do zero. Já haviam alguns focos de evangelismo da Igreja Mãe, mas o trabalho lá era bem do início, então nós começamos a visitar pessoas, nós começamos a fazer amizades, a fazer relacionamentos discipuladores e a tentar consolidar aquelas pessoas nesses focos de evangelismo que já tinham, e o Senhor foi trabalhando, até que mais ou menos 2 meses ou 3 meses depois eu precisei trocar de campo, né? Uma dupla foi embora e aí eu precisei trocar. Só que na minha troca eu fiquei em uma cidade, fiquei por 1 mês, ajudando no trabalho que estava sendo realizado ali também, porque quando a gente é radical, quando a gente é missionário, onde nós estamos, nós atuamos como tal. E aí eu fiquei em Sapiranga, trabalhando ali com crianças, junto com a dupla radical que estava ali, com criança, com visitas, com RDs, até que eu fui enviada ao campo missionário, que foi onde eu fiquei mais tempo, onde eu fiquei quase 1 ano, que foi em Passo Fundo. Ali em Passo Fundo, uma dupla de radicais já tinha iniciado o trabalho anteriormente, e quando eu e a minha nova dupla nós fomos para lá, nós demos continuidade a esse trabalho. Até que eu entendi que tinha encerrado o meu momento ali e que eu deveria voltar. Voltei, acredito que no final de 2021, logo que eu voltei eu me acidentei e passei 2 meses parada, sem caminhar. E esse processo foi um processo muito difícil de ficar parada, né? Foi um processo onde desenvolvi algumas crises, mas depois que isso passou, depois que eu me recuperei, né? O Senhor me chamou para trabalhar com jovens da minha igreja. Eu nunca tinha sido líder em nenhum ministério, né? Eu sempre tinha trabalhado ali ajudando e tudo mais, até que o Senhor me chamou para liderar. E foi assim, algo maravilhoso, porque eu senti que o Senhor tinha me capacitado para aquilo, em todo o processo que eu passei. E entendi que o meu chamado não tinha encerrado, o meu chamado não tinha acabado. Agora era o momento de atuar na minha igreja. No ano de 2021 e de 2022, eu passei todo trabalhando com a juventude da minha igreja. Nós realizamos viagens missionárias, né, para o interior do Amazonas, nós realizamos visitas, reuniões, né, e o Senhor continuou trabalhando através da minha vida e na minha comunidade, né. E para terminar, uma coisa que eu gostaria muito de destacar: quando o Senhor ele não nos chama necessariamente para um lugar, mas Ele nos chama para uma obra, e para uma obra que Ele está realizando. Então, indo ao campo, indo para outro estado, para outro país, para outra cidade, ou ficando, nós somos missionários, porque o Senhor nos chamou, e é Ele que arde em nosso coração para compartilhar da sua palavra.
Então, quando nós voltamos do campo missionário, nosso chamado não acaba, nosso chamado continua. E nós ficamos disponíveis ao Senhor para que Ele faça o que lhe aprouver. Mas nós precisamos ouvir e obedecer aquilo que o Senhor tem para realizar através da nossa vida. Essa foi a minha experiência, né? Espero que tenha abençoado a vida de vocês. E aí eu quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo e a comentar também, e que você possa ser abençoado.